Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Apesar de não conseguir responder, eu leio todos os comentários de vocês, tá? E aí eu tô vendo que tem um monte de gente se questionando assim, nossa, mas isso não existe, mas não é assim. E aí eu quero deixar aqui pra vocês que eu conto de acordo com o que a depoente está vivendo. São as palavras dela. E a depoente está sendo enganada. Então, gente, o que eu tô falando aqui é ilusão, é o que ela acreditou no momento. Por isso que as coisas nem sempre vão bater, tá bom? Afirmo aqui de novo que isso não tem nada a ver com a religião, com a cultura, né? Elas estão sendo enganadas, então acreditam que faz parte. Mas vocês já sabem que não. Deixa seu like, seu comentário. Se aparecer hypar gratuitamente, por favor, hype aqui o canal. Agradeço todo mundo que sempre tá aqui comigo engajando. E hoje é dia, então, da nossa fiel escudeira. Amei essa cor de cabelo. Vani, idade é aproximadamente 29 anos, tá, gente? Recepcionista. Eu não vou falar muito o nome dele aqui no vídeo, porque porque eu falava Amir. E ele ficava muito bravo, porque na verdade a pronúncia é Amir. 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 Idade: 30 anos. Catador de lixo. A primeira vez que eu vi ele foi numa chamada de vídeo. Eu estava com o rosto todo lavado, o cabelo todo bagunçado, e mesmo assim ele olhava para mim e dizia que a minha voz deixava ele com calor. Amir tinha o rosto triangular, com a barba bem rala, para não dizer que eram buracos. Um egípcio de olhar profundamente encantador. Você fala como uma mulher que sabe o que quer, ele dizia. E eu, besta, acreditava. Ria meio sem graça. Eu não sabia o que eu queria. Na verdade, eu só queria alguém do meu lado. Alguém para chamar de meu. E aquele sotaque, meu Deus do céu, tinha alguma coisa nele que me fazia imaginar como se eu estivesse nas nuvens. Qualquer resistência, menos a da energia, ele fazia derreter com aquela voz dele. E ele falava português. Depois disso era sempre oi, como foi seu dia, um bom dia, uma boa madrugada. No quarto, no terceiro dia, o tom da conversa mudou. Às vezes, quando eu falava, ai, tá frio aqui ou tá muito calor aqui, ele respondia, eu sei. E eu nem assimilava de questionar como que ele sabia. Aí, nas chamadas de vídeo, eu comecei a perceber que ele ficava vidrado com o olho pra baixo. Mas não parecia que era, assim, na parte aqui, né? Não parecia que era no colo. Era estranho, eu não conseguia entender aonde que ele tava olhando. E, ao mesmo tempo, achei que poderia ser, apesar que eu não usava muito decote, assim. E eu resolvi perguntar. E ele foi tranquilo de falar que ele estava admirado com o meu pescoço. E até começou a pedir para que eu mostrasse mais o meu pescoço. Diz que no Egito os homens olham para partes das mulheres diferente, que o pescoço é uma delas. Eu achei engraçado, mas comecei a mostrar e até mandar foto só do pescoço para ele. E depois um dia do nada, a gente conversando e ele vidrado, né? Sem se mexer, olhou para mim e falou: "Morde os lábios, morde os lábios". E eu mordi e esse cara ficou doido. A partir daí, ele direcionava tudo que ele queria ver meu no vídeo. Mas não era de um modo mandão, não. Era tudo com muito carinho, com muita atenção, falando baixinho, me elogiando. Mas ele ia me direcionando, sabe? O que ele queria ver, aonde que eu tinha que virar, se era do avesso, se era no frango assado, se era na Patagônia voadora. Se era fazendo a hélice voadora.
E um dia ele falou que iria abrir um dos desejos maiores que ele tinha comigo e que ele tinha muita vergonha de falar. E eu achei que já viria uma coisa muito escabrosa. Mas ele virou e falou que adoraria ver os meus pés, porque a primeira coisa que ele beijaria quando me encontrasse seria os meus pés. Porque assim eu me sentiria honrada, me sentiria valorizada, de entender que não é o corpo que importa. Apesar de todo esse tempo, ele está como um diretor me direcionando, fazendo cenas do que ele queria ver ou não. Aos poucos, essa chamada de vídeo ela foi virando uma rotina e depois ele ainda me mandava áudio e eu percebia que ele sempre estava bem acordado e parecia que era o mesmo, assim, era dia aqui, dia lá, toda vez. Não tinha essa mudança de horário. E aí eu lembro que ele falou que queria muito sentir o meu cheiro, que já me via como esposa dele, mas que ali não era possível. E aí eu entendi, tipo, como assim ali, aqui não é possível? Falei, como assim aqui não é possível? Você tá no Egito? E foi aí, só aí, que ele me falou que, na verdade, ele estava no Brasil. Ele tinha vindo para um trabalho, o trabalho tinha acabado, não tinha dado muito certo, e ele estava com poucos dias para voltar para o Egito. Primeiro ele falou poucos dias, depois ele falou em um mês. Esse um mês ele só falou depois que a gente se encontrou. Antes da gente se encontrar, ele ainda ficou mais uns dias só mandando áudio para mim e ele se declarava nesses áudios, falando que ele adoraria tocar na minha pele. Ele falava: eu adoraria tocar na sua pele madura, na sua pele fina e suave, na sua pele de sol. E ele ia se declamando e falando e indo, enquanto toda a minha pele se arrepiava e se estremecia com a voz daquele homem que eu nunca pensei que fosse se conectar e tocar em mim tão profundamente. Eu falei que não dava mais para ficar só daquele jeito, já que ele estava no Brasil. E ele disse que seria um risco da gente se encontrar porque nós iríamos nos apaixonar, porque ele me queria como esposa, mas ele teria que ir embora para o Egito. Eu não estava nem aí para onde ele ia. Eu queria encontrar ele para saber se era tudo isso mesmo que estava acontecendo, olhar em mim. Foi então que ele disse que se ele me mandasse um áudio e eu tivesse um tipo de reação que ele não me falou qual seria, dependendo do que eu contasse para ele, então ele aceitaria me encontrar. Esse áudio, gente, ele descrevia parte por parte do que ele iria fazer comigo se me encontrasse ao vivo. E ele mandava: agora eu estou beijando o seu pé e subindo devagarmente até as suas canelas, joelho e coxa, abrindo e deitando como um pequeno bebê que sente a vontade de ficar no meio de você. Ele ia falando essas coisas, gente. Quando eu vi, eu tava tocando, né? Piano. E aí eu virei pra ele e falei: olha, isso aí que você me mandou, toquei piano. Não era o que ele queria escutar? Ele falou: pois era exatamente isso que eu queria escutar. Se você fosse uma mulher que sentisse isso com a minha voz, eu ia entender que a gente realmente tem a conexão que eu tô procurando. Vamos marcar o nosso encontro. Nos encontramos. Ele só olhava pra mim e falava que me queria, que eu era a mulher da vida dele, que o nosso romance não tinha prazo de validade e que ele tinha que voltar pro Egito e que ele ia me perder. Era só isso que ele falava o tempo inteiro, olhando fixamente nos meus olhos. Aquele dia mesmo, nós já tivemos a nossa primeira noite. Ele me olhava, pedia para eu tocar no meu pescoço, perguntava como que eu queria que fosse feito, aonde que ele deveria tocar, o que ele deveria beijar. Ele fazia tudo de acordo com o que eu mandasse, sempre num tom calmo, falando comigo, como se eu fosse a rainha e ele fosse o meu súdito. Ele me beijava como se ele estivesse rezando. Ele tocava o meu rosto como se ele não acreditasse nos traços e na beleza que existia. E ele falava isso enquanto ele me tocava. Foi uma noite louca de amor. Eu não esqueço até hoje disso, mesmo com tudo que eu vivi. E depois disso ele falou: não tem como a gente ficar separado.
você vai comigo pro Egito. Nós vamos casar. Não tenho o que fazer. Eu quero você na minha vida. Eu não posso mais ficar no Brasil. Eu falei que era um mês. Só que agora só tem poucos dias e eu tenho que voltar. Como é que a gente vai fazer? Eu me virei, gente, do avesso para conseguir dinheiro e para ir até o Egito ficar com ele. Ele dizia que não daria certo casar naqueles poucos dias aqui no Brasil, que ele não poderia ficar. Então que nós fôssemos ficar de uma vez no Egito. Só que quando eu concordei com tudo, ele falou que tinha mais um porém. Eu teria que mentir para a mãe dele de que eu era pura. Porque isso era uma das coisas culturais que eu não teria como ele me defender e que ela não aceitaria uma mulher que não fosse pura. E eu disse pra ele que eu acho que seria muito estranho dela acreditar nisso, porque eu já não tinha mais 20 anos. E ele falou que não teria problema, porque lá as mulheres se guardam até o casamento. Como eu nunca fui casada, ela entenderia, se eu falasse ainda que era da religião, que eu nunca realmente tinha feito isso. Eu acabei aceitando quando ele falou assim, não é mentir por você, é mentir por nós. E aí eu já vou partir então para a parte do Egito, tá? Chegando no aeroporto, eu já senti que o clima era diferente, o ar era mais seco, talvez. E eu não questionei nessa correria para ele que lugar que ele morava, aonde que a gente iria ficar. E eu que comprei a passagem de volta dele, tá? Rolou uma coisa tão doida que mesmo ele falando que o trabalho que não tinha dado certo ia fazer ele voltar, ia pagar por isso, eu não poderia escolher o mesmo avião, o mesmo banco, aquela coisa toda. E aí, na correria eu nem me questionei muito e fui lá e comprei pra mim e pra ele. Ele tava com um olhar tenso quando ele chegou lá. Eu lembro que ele me abraçou, falou bem-vindo ao nosso começo. Mas assim, ele tinha uma coisa assim, não sei, tava um pouco estranho. Diz que já tinha reservado alguém pra pegar a gente, querendo dizer, né, que você já fez tudo até aqui, então agora sou eu que vou fazer. Eu não esperava que era um carro velho caindo aos pedaços. Mas ele disse que como era da família, ele queria ajudar dessa forma e eu caí nesse papo. No caminho, a beleza foi se esvaindo, os prédios foram ficando uma coisa meio bege, meio acinzentada. Aí começaram a ficar mal acabados, pareciam caixas de cimento. Sabe, você coloca uma caixa de cimento uma em cima da outra e abre um buraco. Aquele buraco eram as janelas dos prédios. E aí ele me explicou que a gente iria ficar com a mãe dele até ajeitar as coisas. Eu não questionei nada até eu chegar no lugar. Quando chegou no lugar, aí sim eu caí pra trás, porque parecia, ou para mim era um lixão. Mas ele falou que ali era o lugar que ele nasceu e que a mãe dele morava. E aí, já me veio na cabeça. E aí eu tô trazendo agora na minha cabeça como spoiler, porque eu não fiquei sabendo disso, tá? Eu olhei para aquilo e falei assim, pensei, tudo vale pelo amor. Eu vou experienciar isso aqui, a gente casa e eu resolvo pra gente voltar pro Brasil. Não pensei que, como que um homem que morava naquele lixão tinha conseguido ir pro Brasil? E esse é o spoiler que eu vou dar aqui pra vocês. Ele já tinha enganado uma brasileira com esse papo de casar. Ela pagou tudo, levou ele para o Brasil, não deu entrada na documentação lá. Eu não sei qual foi a mutreta que ele fez, que ele conseguiu ir para o Brasil com a ajuda dessa brasileira, sem casar com ela. Depois fiquei sabendo que talvez ela tinha uma empresa e aí ia contratar ele através de visto de trabalho, um monte de coisa. Para depois, porque ela assim, ela queria casar com ele depois que visse ele tivesse certeza que era isso mesmo. E aí no meio do caminho ele se tornou um cara egocêntrico, né? Aquela coisa toda. Deu um piti muito perto de casar e essa mulher desistiu de casar e deixou ele com uma mão na frente e outra atrás lá no Brasil. E foi nesse momento que ele me encontrou. Então ele estava desesperado para encontrar alguém para resolver o problema dele e essa pessoa fui eu. Só que nesse momento da história eu não estou sabendo disso, tá? Estou abrindo aqui antes porque com certeza vai passar pela cabeça de vocês. Como que esse cara que estava no lixão ela encontrou no Brasil? Como que conseguiu chegar até o Brasil, né? E foi por ajuda de uma brasileira que tinha o desejo de casar com ele, sim.
O chão, gente, era coberto, acho que de plástico amassado, papelão. Tinha caixa rasgada, era pedaço de madeira, tinha umas coisas penduradas, umas sacolas presas nos fios, um povo falando alto, não entendia nada, e era multidão e multidão de gente que eu não conseguia nem respirar. E era bom que eu não conseguisse respirar, porque o cheiro de fedor e de carniça que tava ali, eu quase coloquei os buchos pra fora. Era um cheiro de suor, com mistura de comida podre, com o número 1 seco. Eu não sei explicar. As ruas eram estreitas e o esgoto era aberto. Um monte de criança, um monte de mulher com os véu preto. E tinha uns bichos na rua, umas galinhas, umas coisas assim. E um monte de gente empurrando uns carrinhos com umas garrafas PET, uns plásticos. Eu não conseguia assimilar muito nada na hora, porque eu não conseguia pensar pelo cheiro. A casa não era uma casa da mãe dele, era uma casa com muitas pessoas, que só depois eu entendi que também era da família dele. E não era algo construído, parecia montado. Como é que eu posso explicar? Era tudo muito improvisado, tudo rachado, janelas cobertas, porta sem tranca. A escada era de concreto cru, os lençóis assim na janela, na parede. E acho que no máximo eram 2 cômodos e era tudo assim, sabe? Cozinha, sala pra dormir, não tinha nada separado. E eu fiquei procurando o banheiro. Só depois eu descobri que era aquele que você tem que é um buraco, né? No chão, não é banheiro. E aí tinha como se fosse uma mangueirinha assim presa na parede, pra parte da higiene. E tinha a família no andar de cima, no andar de baixo, e esse banheiro era compartilhado com todo mundo. Quando eu fui respirar para falar alguma coisa, o Amir disse que era só um começo simples, mas que ele ia resolver isso em menos de um mês, mas que era necessário também eu ter essa convivência com a mãe dele, para entender que eu estava com ele por amor. E no amor se tem dor, se tem sofrimento, se tem pobreza. E ele já olhou para mim perguntando se eu amava ele, e me deu uma coisa de assim, putz, ele foi tão bom comigo no Brasil. Ele me ajudou tanto no Brasil, não sei de onde eu tirei isso, tá, gente? E aí agora eu vou dar, assim, pra trás, só por causa dessa situação dele. É agora que eu tenho que provar o meu amor, a minha parceria, né? E aí, por isso, eu resolvi, então, ficar um tempo. Pelo menos até a gente casar. Os primeiros dias não haviam conversa, né? Era tudo no mudo. A coisa só melhorou quando chegou uma irmã dele, que eu não sei como que essa menina sabia o básico de inglês. Então, o Amir, ele saía de manhã, voltava à noite, né? E aí ficava um silêncio, né? A minha sogra só sussurrando, falando com as outras, eu não entendia quase nada do que ela falava. Era tudo por sinal, por mímica, ou então eu tinha que mandar mensagem pro Amir para que ele traduzisse o que deveria ser feito. Eu preferia ficar quieta. Então, não tinha o que fazer naquele lugar, também não tinha para onde ir. Eu pensei então que era melhor eu pagaria até para ficar num lugar melhor. E ele disse que ele, como homem, iria resolver isso e que a partir daquele momento estava nas mãos dele resolver. Então, se ele tivesse que ficar ali, eu ficaria ali. Aconteceu o casamento do jeito mais simples, até a questão da documentação, né, que tinha que pagar, o cartório, aquela coisa toda, fui eu que fiz. E aí ele disse que me devolveria isso e que eu ficasse, então, ali só mais um tempo para entender algumas coisas culturais que a mãe dele queria passar para mim, porque eu seria a mãe dos filhos dele e ele gostaria que isso ficasse na família. Eu fui, conforme os dias foram passando, eu fui me acostumando com o cheiro. Vou falar pra vocês que sim. E comecei a perceber umas coisas estranhas. Por exemplo, veio o meu período e eu fui conversar com ele sobre isso e ele disse que eu teria que falar com a mãe dele, sendo que a gente não tinha comunicação. Então ele trazia a mensagem da mãe dele e eu aceitava. E aí só aí eu percebi que a maioria das mulheres na casa era como se elas não tivessem quase que fluxo nesse período. Porque quando eu questionei sobre absorvente, como que ia fazer e tal, ele disse que as mulheres lá não usavam isso
E aí, quando eu questionei ele, mas o que que elas de vez em quando usam um pedacinho de pano, e eu achei que era por causa da condição financeira de não ter que comprar, mas mais pra frente ele tentou me explicar sobre um ritual que só aí eu entendi que era aquela coisa de cortar, sim, para que então a mulher estivesse pronta para o homem, assim ele dizia. E com isso, algumas tinham problema na hora do período, né? E por isso nem usavam isso, né? Porque esse ritual ele é feito na casa, como se fosse curandeiras. Então não existe anestesia, não existe tratamento médico. E aí pode fechar ali o canal, tudo, diminuir a passagem e com isso dar vários problemas no período. E elas viviam com isso como se fosse normal. Quando ele me contou isso, eu não sabia se eu me mexia para frente, para trás, o que eu fazia. E eu fiquei com medo. Eu tentei explicar para ele o quanto isso era invasivo, dolorido, que não deveria ser assim. E ele me falou que lá eles pensavam de outra forma, mas que sim, ele concordava comigo. E aí eu questionei se a gente tivesse uma filha, ia ter que fazer isso. Ele falou que não, pra eu ficar tranquila, que ele entendia esse lado, mas a família dele tinha a cabeça fechada e as pessoas que moravam ali também. Depois que a gente teve, né, relação, e sim, a gente teve nesse lugar, meio que a família saiu um tempo depois do casamento para que a gente fizesse isso. E depois voltaram sabendo se tinha dado tudo certo. E parece que a mãe dele queria detalhes, só pela expressão e pelo que ela falava com ele. Aos poucos ele foi me dizendo que não tinha mais tanto prazer comigo. Isso, gente, em poucos dias depois do casamento. E aí a mãe dele veio, então ele disse que a mãe dele viria para fazer um tratamento em mim, e era uma coisa ritualística para que melhorasse essa situação. Eu tava com muita vergonha, tava sem graça. E a mãe dele veio fazer isso comigo um dia que ele foi, enquanto ele tava no trabalho. Então eu não entendia muito o que ela queria falar, e eu só fui aceitando de uma forma assim, sem graça, e por não saber falar não, o que ela queria fazer ali comigo. Então veio uma curandeira com ervas e tal, e aí tem uma coisa de você ficar no vapor quente ali com as ervas para que é como se fosse uma pedra úmida que vai ali diminuir, né? Vai ali deixar a mulher mais fechadinha pro homem. Eu não sabia de nada disso, tá? Eu só fiquei sabendo depois. Ela simplesmente foi me mostrando em mímica, e às vezes a menina que sabia o básico de inglês também falava uma palavra e mostrava com a ação o que eu tinha que fazer ali, até eu entender que seria um tratamento que eu achei que seria, sabe, banho de assento? Mas não era bem assim. Ela passava uma erva, uma coisa que parecia um pouco de areia, a curandeira vinha, e ali na minha região mesmo, tá? Essa intimidade, ela foi criada do nada, e eu, no meio daquilo, eu não conseguia sair e falar não. Quando eu mandei mensagem pra ele, ele falou: eu te falei que a minha mãe vai fazer isso, você pode confiar nela, você confia em mim, tá tudo bem. E só depois eu entendi que, na verdade, ela tava fazendo isso porque ele tinha reclamado pra ela que talvez eu estivesse um pouco aberta, que talvez ele não estivesse sentindo tanto prazer. Ali, gente, o que foi feito em mim, eu não olhei muito. Eu achei que era só ervas, depois senti como se fosse areia. E senti como se estivesse me fechando e até mesmo me costurando. E ela usou no meio desse ritual, que esse ritual de ervas e tal, eu acho que chama bukur, ou algo assim. Ela usou alguma coisa, como se fosse uma espátula, assim, que pressionava, e eu tinha que ficar um tempo fechada daquele jeito. Até a noite, para ser mais exata. E aquilo, gente, ardia, doía. Depois ela veio com um tipo de corda, como se amarrasse, como se fosse um cinto de castidade, sabe? Mas que pegava uma parte ali da minha pele e eu ficava com aquilo fechado. E só entendia que era pra quê? Pra estar pronta à noite para o meu marido. Não sei se ficou bem explicado, mas antes disso se tinha uma bacia de barro fervendo com ervas que era colocado nela. Só que eu comecei a sentir ardor, eu comecei a sentir dor.
assim, não tinha como. E ele dizia que era só porque era o início do tratamento que isso ia melhorar. Só que, assim, amenizava, mas não a ponto de eu querer fazer alguma coisa com ele. E ele pedia que eu não olhasse, eu não tinha essa coisa de pegar espelho e me olhar pra ver o que estava acontecendo. Eu só sentia, e juro pra vocês, eu sentia como se eu tivesse sido costurada. Tá? Não aconteceu aquilo que acontece com algumas mulheres, que foi o que eu contei das mulheres dessa região, tá? Eles não cortaram mesmo, tá? À minha frente, não. Mas essa coisa desse banho e de água ser quente, de me queimar e de depois deixar fechado com essa, vamos dizer que espátula e uma corda que vinha fechando, isso sim começou a fazer muito mal pra mim. E no início eu achava que era só um ritual e que ela estava feliz por eu ter aceitado e por isso eu falava sim, sim, sim. Mas aquilo foi trazendo fisicamente pra mim uma dor, tá? E aí ela quis repetir algumas vezes e eu acabei aceitando. Doeu, tá? Quando ela fez e eu mandava as coisas pra ele, ele falava que era normal a dor, que ela fez isso com todas as filhas, que todas as filhas estavam bem com o marido por causa disso. Sei lá, ele usou um monte de coisa que na hora eu não pensei muito e fui deixando levar. Só que eu não conseguia ir no banheiro. Eu não conseguia, sabe, sair a gotinha. Depois de uns dias eu aguentando aquilo, ele veio pra me tocar e perguntou se já tava melhor e eu disse que não. Quando ele foi tentar fazer alguma coisa, era como se não abrisse. E eu não aguentei a dor para que ele rasgasse aquilo com o instrumento dele, porque ele disse que era normal e que as mulheres aceitavam. Eu não sei como, com que dor de que aquilo fosse aberto com o instrumento dele. Ali eu entrei em desespero porque eu vi que não ia entrar, que tinha alguma coisa errada e que eu queria ir no médico. E ele falando que não, que a mãe dele poderia resolver, que o médico era muito caro, que ele não iria me levar. E eu fiquei desesperada a ponto de procurar um espelho, alguma coisa e tentar olhar. Foi um pedaço, tá? Não é espelho certinho, não. Um negócio lá quebrado, uma parte tipo como se fosse um caco. E olhar e ver que tinha alguma coisa estranha e que eu precisava ir no médico. E eles não me deixavam fazer isso. E eu acho que eu ainda passei mais um dia e meio tentando ver um horário, um momento que eu pudesse sair dali, porque aí eu já não tava mais aceitando e fosse para um médico. E aí, enquanto ele foi trabalhar e a mãe dele tava entretida com outras coisas, eu peguei e saí. E comecei a procurar um médico, sim. Primeiro eu fui parar em um hospital público e é a pior coisa que existe na face da terra. Tinha que ser um pago, porque ninguém ia entender, ninguém nem sabia falar inglês, era uma confusão. Quando eu consegui um hospital que me entendesse, que me acolhesse, eu também percebi que ali não teria a estrutura para tratar aquela situação, que até a gente poderia achar que era normal. A eficácia do tratamento eu já percebi que não seria 100%, mas que sim, me deu uma aliviada, né? Principalmente de anestesiar aquela dor que eu tava passando. Eu fiz aquilo e eu achei que não seria um bicho de 7 cabeças. Eu achei que eu estava na minha razão, já que eu estava sentindo dor. E depois eu voltei inocentemente para casa achando que estava tudo bem. Só que não estava. Porque quando eu voltei era como se eu tivesse fugido, como se eu tivesse feito uma coisa acima do que o meu marido e a mãe do meu marido queria. E o Amir, ele já tinha contado pra mãe dele que na verdade eu não era pura, que ele fez eu falar isso pra me aceitar, mas que ele percebeu que a mãe dele estava certo, porque quando uma mulher não é pura, ela então não segue aquilo que o marido pede, que era o que eu tinha feito, e ali era como se eu tivesse traído ele, ele não me quisesse mais, como se eu tivesse manchado a honra dele, mesmo depois da mãe dele ter me machucado como me machucou, e que então e que eu não tinha mais espaço naquela família. Ninguém perguntou se eu estava bem, como que seriam os tratamentos, ninguém me pediu desculpa do que tinha acontecido. Eles achavam que toda mulher era forte para suportar aquilo e ainda para se abrir para o homem ter prazer.
E que se eu não era capaz de fazer isso, então eu não era uma mulher para ser escolhida. E agora que não era pura, muito menos. Eu já estava pronta para sair dali, desde que tudo aconteceu. E me sentia assim aliviada de sair dali, mas não dessa forma. Porque aquelas pessoas que não tinham nada, que eram porcas, que faziam coisas absurdas, aquelas pessoas estavam me humilhando, eram elas que estavam mandando eu ir embora. Era essa mulher que já tinha escolhido uma outra esposa para o Amir e que iria fazer a troca de casamento naquele exato momento, porque eu já não era mais valorizada para isso, eu não era mais valorizada para aquele nada, para aquele tipo de pessoas ignorantes que ainda tinham me maltratado daquela forma. Quando eu fui denunciar essa situação, não me deram atenção. Falaram que isso era uma prática cultural e que se eu tinha aceitado, porque eu não tinha sido amarrada, não estava presa, não tinha muito o que se fazer. Em nenhum momento eles tinham me forçado. Então eu fui convidada a me retirar daquela podridão que eu me esforcei para aceitar ficar no início. E que agora tinha me ferido de um jeito que aconteceu um estreitamento no meu canal. É como se diminuísse aquela saída que a gente tem. Ali a saída para se ter relação e em cima para se fazer o número 1. É como se tivesse atrofiado isso. Ou seja, eu fiz todo um esforço para aceitar uma situação horrível que me colocou para fora. Foi isso que me deu, então, anos e anos de traumas, frustrações, crises absurdas de dia e de noite. Emagreci mais de 7 quilos. Chorava e não entendia, primeiro por ter sido excluída por eles e depois de culpa, porque foi tudo culpa minha. Eu aceitei uma coisa horrível. E aí eu ficava me culpando, como você é burra, como você não merece viver, como você... Nossa, foi horrível. Para mim contar, né, essa história, eu demorei aí de 6 a 9 meses, porque sempre que eu tocava no assunto, os gatilhos eram maiores a ponto de me deixar paralisada e pensar até que eu não pudesse, que eu não merecesse mais viver por ter aceitado esse tipo de situação. Hoje, se eu falar que eu estou totalmente equilibrada, eu vou estar mentindo também para vocês. Mas já tenho condições, pelo menos, de vir aqui e contar a história. O Amir ainda foi encontrado anos depois, no Brasil, com uma nova brasileira. Minha avó tinha um ditado que passou para minha mãe, que passou para mim e que eu vou passar para vocês. Quanto mais a mulher abaixa, mais a roupa íntima dela aparece. Quanto mais você se esforça para caber na situação mínima de alguém, mais você está atrofiando o seu potencial, o seu valor e o seu amor próprio. E isso não quer dizer que por você estar se doando mais do que o necessário, se sacrificando, essa pessoa vai querer permanecer ali sempre com você. Ela vai te diminuir a ponto de você ficar menor que ela e insignificante até mesmo para ela. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.